Muito bom dia a todos e a todas. Depois dos trabalhos de ontem e de termos a oportunidade de ouvir, desde comunicações a temas que foram abordados de extrema importância e curiosidade para todos nós, de termos acesso aos últimos dados fresquinhos dos censos de 2021, de termos acesso também aqui à articulação entre a área da psicologia, da cognição, das neurociências, que foi espetacular. Portanto, desde mergulhar no projeto Fazer Presente, que todos tivemos a oportunidade de assistir aos duetos deste projeto, ao convívio intergeracional que permitiu entre os idosos e os alunos da Escola de Teatro. Portanto, foi delicioso percebermos toda essa dinâmica e de podermos assistir a tudo isso. Dando continuidade hoje aos nossos momentos de reflexão, numa lógica mais de intervenção, eu daria então a palavra para este painel e moderar este painel à doutora Gabriela Nunes. Para o painel Desafios para a Intervenção Social, a doutora Gabriela Nunes é psicóloga, tem pós-graduação em Socioativismo e Animação Sociocultural, é diretora técnica da Intervenção Comunitária e Social da ADCL, da Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, e coordena várias respostas e projetos, entre os quais o Então Vamos e este, o Fazer Presente. Convidaria também a subir para este painel a doutora Sandra Araújo, a doutora Paula Oliveira e a doutora Isabel Freitas Vieira. Bom trabalho e até já. A todos. Sim, é para subir, por favor. A doutora Sandra Araújo, a doutora Paula Oliveira e a doutora Isabel Freitas Vieira, para eu ficar aqui muito bem rodeada. Muito obrigada. Para darmos início então a este painel, Desafios para a Intervenção Social. Ontem já fizemos uma incursão, ou várias incursões, sobre diferentes configurações, tal como se chama o seminário, sobre diferentes pontos de vista, e ficamos realmente com a sensação que isto dos desafios para a intervenção social é um campo imenso, que, com diferentes perspectivas, com diferentes caminhos, com diferentes desafios. Portanto, vamos tentar aqui neste painel também discuti-lo e pensarmos na situação atual, mas também nos caminhos a seguir. Eu vou dar de imediato a palavra à doutora Sandra Faria Araújo. Ela é licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto, com uma pós-graduação em Gestão de Organizações sem fins lucrativos pela Universidade Católica. Iniciou a sua carreira técnica, é melhor não dizer o ano, até porque não vão acreditar, no projeto de luta contra a pobreza, no Centro Histórico de Gaia. Em 94 ingressou na Rede Europeia Antipobreza e entre 2006 e 2022 exerceu o cargo de diretora executiva da instituição. Atualmente encara um novo e grande desafio desde novembro, porque foi nomeada para o exercício do cargo de coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. Passo-lhe a palavra. Obrigada. Eu se calhar vou então passar para ali e então entrego isto. Eu acho que posso baixar o computador, não posso? Muito bem, então muito bom dia a todos e a todas. É de facto um gosto estar aqui em Guimarães.
muito próximo também da minha cidade onde resido, mas à qual eu já não vim há muito tempo e, portanto, é surpreendente, não conhecia este teatro e quero dar realmente os parabéns ao trabalho que têm feito aqui na cidade, porque é uma belíssima sala de espetáculos e é muito bom estar também com estas pessoas, com estes cidadãos e este contacto neste trabalho que ainda há bocadinho dizia com quem estava a falar, que acaba por ser este primeiro, fui agora recentemente nomeada coordenadora nacional da estratégia de combate à pobreza do país. Isto é uma coisa muito recente, é a primeira vez que alguém ocupa um cargo deste género. Eu sou de facto muito jovem também nesta missão, que é, no meu entender, e foi exatamente nessa medida que aceitei também este cargo, é uma missão de um enorme compromisso e de um enorme sentido de determinação, porque a pobreza de facto é um problema de caráter persistente no nosso país, estrutural, e precisa e carece de uma abordagem diferenciada daquela que temos tido até agora. E por isso, nesta qualidade e nesta missão que estou investida, mas que não estarei naturalmente sozinha, estou neste momento sozinha em sentido figurativo, mas não estarei sozinha, porque um combate desta natureza não se faz sozinho e, portanto, faz com que cada um de nós e enquanto coletivo, enquanto organizações. E, portanto, eu vou precisar de todo o apoio, de toda a colaboração e de todo o empenho e determinação de todos os cidadãos, e ninguém está dispensado para esta luta e para este combate. Portanto, eu queria naturalmente começar por fazer aqui um cumprimento muito especial à Associação ADCL e também ao município de Guimarães e todo o conjunto alargado de parceiros deste consórcio do projeto Fazer Presente, teatro participativo em diálogo intergeracional. Uma saudação especial, naturalmente, aos seus participantes diretos, às pessoas séniores e também aos jovens, que de uma forma inovadora têm vindo a articular as suas vozes numa dinâmica de comunicação, de aprendizagem e, sobretudo, de enriquecimento, que é mútuo, contribuindo então para desconstruir preconceitos e estereótipos que estão associados à idade, para que assim nasça uma nova consciência de que, de facto, este trabalho beneficia todos, não só os participantes, mas toda a comunidade e toda a sociedade em geral. Queria também fazer aqui um cumprimento às minhas companheiras do painel, a doutora Isabel, a doutora Paula, a vereadora, e a doutora Gabriela também, na qualidade de moderadora. E dizer-vos que o título que atribuíram à minha intervenção, Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e o papel da cultura, exatamente pela função que assumi, interpela-me um pouco a refletir sobre o papel da cultura. Entendida, ou pelo menos essa foi a minha grande preocupação, entendida aqui em sentido amplo e de uma forma bastante resumida, ou seja, a forma como nós, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto povo, entendemos a pobreza e a forma de a combater. E é aqui que vou centrar a minha comunicação. E neste mesmo sentido, a minha primeira nota é justamente para vos dizer que esta estratégia nos convoca a todos para uma nova visão sobre a necessidade de erradicar a pobreza, reconhecendo com nitidez e também com alguma pedagogia o sentido do combate à pobreza nas condições contemporâneas. E falo de várias maneiras. Em primeiro lugar, por um lado, procurando reduzir de forma significativa a taxa de risco de pobreza na população portuguesa e num horizonte de médio prazo e com uma meta em constante escrutínio e afirmação. Pela primeira vez em Portugal, o Governo comprometeu-se com uma meta de redução da pobreza monetária, bem como da redução da pobreza também monetária das próprias crianças. Portanto, há aqui, neste momento, há metas muito concretas que a estratégia prevê e que, ao longo do ciclo de vida da estratégia, teremos que devidamente acompanhar e nos comprometer para atingir. E isto é um ganho muito significativo. O segundo ponto que gostaria daqui evidenciar tem a ver também com o reforço de todas as políticas públicas que intervêm nas desigualdades sociais e económicas, incluindo também o desenvolvimento de estratégias de combate ao estigma e à discriminação das pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social.
e esta também será uma dimensão muito importante de trabalho no quadro também da própria estratégia. O terceiro ponto é que esta estratégia convida toda a comunidade a uma participação direta. Portanto, como dizia no início, ninguém fica dispensado de participar, de colaborar, de se envolver para que a estratégia tenha efeitos e resultados concretos na vida de todos os cidadãos. Portanto, comprometendo assim todos os organismos públicos, privados e cívicos na temática do combate à pobreza. Queria também dizer que a estratégia parte da assunção de que a pobreza, sendo uma questão monetária, não é apenas uma questão de privação de recursos monetários. E assume a pobreza como um fenómeno que é complexo, como todos nós sabemos, mas tem também uma característica multidimensional e, além de mais, deve ser entendida como uma violação dos direitos humanos e da própria cidadania. A estratégia que agora foi aprovada em Conselho de Ministros requer, assim, uma atuação integrada das diferentes áreas setoriais nos domínios de intervenção pública, as quais dependem de mudanças culturais e também do quadro de valores dominantes da nossa sociedade. Ou seja, a eliminação da pobreza não pode ser vista como uma questão de caridade ou de boa vontade dos Estados ou dos governos, mas tem que ser vista como uma obrigação em matéria de direitos humanos. Desde logo, o direito à própria saúde. Sabemos que os problemas de saúde podem e afetam o desempenho das crianças na escola, a produtividade no trabalho, podem resultar também em desemprego e podem afetar a capacidade de participar também na vida social e cultural. Simultaneamente, a condição de pobreza pode levar, como sabemos, a um acesso restrito aos próprios serviços médicos, o que, por sua vez, também pode agravar os próprios problemas de saúde. Mas também envolve o direito à educação. A educação é, sem dúvida, uma das formas mais eficazes de combate à pobreza. Sem dúvida, também, o próprio direito a um trabalho digno, o direito a uma alimentação adequada, e também, muitíssimo importante, o direito a uma habitação condigna. Estas prioridades e as linhas de intervenção que a estratégia define radicam muito nesta premissa. São contributos para propostas de solução que apontam às causas mais do que às manifestações. E este era um ponto que eu gostava de ressalvar. Muito do que se tem feito em Portugal em matéria de combate à pobreza muitas vezes é atacar as consequências e mitigar os efeitos da pobreza e as consequências que ela tem. Mas temos tido pouca capacidade de intervir naquilo que são as causas fundadoras da própria situação de pobreza. E estamos a falar de causas que têm, como disse, múltiplas dimensões, mas que implicam também intervirmos no próprio modelo económico. E, portanto, esta estratégia traz-nos, de facto, essa mais-valia em que, para além de medidas específicas de caráter mais paliativo, reparador, em que preconiza naturalmente atender às condições emergentes, e nós sabemos, atualmente, estamos a viver mais um ciclo bastante desfavorável, tivemos uma pandemia com efeitos efetivamente muito nefastos na maioria dos indicadores de pobreza. A seguir à pandemia tivemos uma crise inflacionária, a crise da guerra, a crise energética, que implica naturalmente o aumento de custo de vida e a perda de rendimentos para muitos cidadãos portugueses, e é evidente que, face a todos estes cenários, quem nos governa tem que ter atenção e tem que ter um conjunto de medidas que permitam reparar e melhorar as condições de vida dos portugueses. Mas nós temos que ir mais fundo naquilo que é aquilo que são, na verdade, as principais causas estruturais da pobreza. E por isso dizia eu que as propostas de solução apontam mais às causas do que às suas manifestações, e fixam também nos territórios, nas famílias e nas pessoas a sua natureza essencial, assumindo a contratualização negociada em torno das capacidades e das potencialidades que se presentes, dos compromissos mútuos entre cidadãos, comunidades e instituições, como um instrumento mais capaz de garantir
a própria aprendizagem de práticas de cidadania. A adoção desta estratégia suporta também a sua ambição através dos objetivos a que se propõe e dos próprios meios de implementação que ela sugere, promovendo então uma articulação muito clara e em pé de igualdade com todas as políticas públicas, quer de natureza económica mais global, quer em políticas setoriais, como disse, a saúde, a educação e a habitação. De facto, entendemos enquanto Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que desafios estruturais, como a pobreza e a exclusão social, exigem intervenções a vários níveis, a médio e a longo prazo, de caráter precoce, de caráter preventivo e também de caráter reparador. É neste quadro que a estratégia inclui como primeiro eixo a redução da pobreza nas crianças e jovens e das suas famílias, pretendendo dar resposta a um problema premente e persistente na sociedade atual. Em Portugal, e apesar das melhorias significativas no bem-estar das crianças e das suas famílias, observa-se que as crianças continuam a constituir um grupo particularmente vulnerável a situações de pobreza, sendo também permeáveis à transmissão intergeracional desta situação. Quebrar o ciclo destas vulnerabilidades, investir nas crianças, contribuirá para reduzir os riscos de pobreza e exclusão social nas gerações futuras. Por outro lado, se a situação de pobreza nas crianças reflete de uma forma global a situação das famílias onde elas se encontram inseridas, a exposição dos jovens ao risco de pobreza depende também não apenas do seu enquadramento familiar, mas também depende do tipo de transição que fazem entre o sistema de educação e formação e o próprio mercado de trabalho. Sabemos que os níveis de educação e de formação permanecem ainda como dimensões que são indissociáveis do acesso e da qualidade do próprio emprego. Não é por acaso que em Portugal o risco de pobreza dos trabalhadores que não completaram, por exemplo, o ensino secundário é 5 vezes maior do que o dos trabalhadores com o ensino superior. Assim, a questão das baixas qualificações, que inviabilizam a plena integração na sociedade e no mercado de trabalho, a promoção do trabalho digno, nomeadamente com vínculos estáveis, salários adequados e também a garantia do acesso a uma proteção social adequada, são também elementos decisivos na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. Igualmente, a própria melhoria e a eficiência das políticas económicas e sociais é um dos outros desafios centrais nesta frente. Em particular, quando estamos a falar também do nível de cobertura das respostas sociais. Uma outra dimensão importante que a estratégia introduz tem a ver exatamente com a monitorização do quadro de políticas públicas, assim como a necessidade de refletir os impactos sociais de natureza qualitativa e natureza quantitativa das medidas de política. Este é um exercício que temos tido muita dificuldade em fazer enquanto país, enquanto Estado, e a estratégia obriga-nos a isso. Obriga-nos a olhar para os principais indicadores, fazer essa monitorização, convocando todos os atores, nomeadamente os ministérios diretamente envolvidos e que estão comprometidos com estas metas, mas também toda a sociedade civil será convidada e estão previstas estruturas para que exista de facto uma participação coletiva na monitorização destes dados. E sabemos muitas vezes que os dados estatísticos são apenas um retrato daquilo que é a realidade. Falhamos e precisamos de outro tipo de indicadores, de outro tipo de sinais de alerta, outro tipo de fontes de informação que muitas vezes as instituições que estão no terreno e os projetos detêm e que são absolutamente essenciais para fazermos aqui a aferição do impacto das medidas de política pública. E esse nível de informação vai ser muito importante para o sucesso de qualquer estratégia de combate à pobreza e será uma dimensão muito importante a trabalhar. E por isso também gostaria aqui de, numa nota final, até para não me alongar muito mais, dizer-vos que o último eixo da estratégia de combate à pobreza
designa-se tornar o combate à pobreza um desígnio nacional, um desígnio coletivo, com a necessidade justamente de promover esta nova visão sobre a necessidade de erradicar a pobreza, que tenha em conta vários aspectos. Desde logo que a pobreza é um problema de toda a sociedade e todos têm de estar mobilizados no seu combate. A pobreza é uma violação dos direitos de cidadania. A pobreza constitui ela própria um obstáculo ao próprio desenvolvimento económico e à coesão social. Muitos têm defendido a necessidade de que, para combatermos a pobreza, precisamos de crescimento, primeiro crescer enquanto país, é preciso crescimento económico para haver políticas depois de redistribuição e políticas sociais de caráter mais forte, um sistema social mais forte. Mas não é necessariamente assim. Há outros economistas que defendem que as duas coisas têm que correr em paralelo, não é necessário que uma ocorra antes da outra e, portanto, o crescimento económico ocorre se garantirmos efetivamente melhores condições de vida para todas as pessoas, conseguimos efetivamente atingir objetivos de crescimento económico. E isto implica, naturalmente, como dizia, trabalharmos a dimensão da informação, trabalharmos as questões da sensibilização, as questões também da formação, da capacitação, das diferentes áreas de intervenção, para reforçarmos os nossos conhecimentos e competências. E eu estou absolutamente convicta que nós, enquanto país, temos muitos conhecimentos, enquanto diferentes atores institucionais, nos diferentes níveis de intervenção, temos muita capacidade e muito conhecimento. Temos é que o colocar e pô-lo em rede e pô-lo a funcionar para que este conhecimento se traduza e se concretize, de facto, numa melhoria substancial das condições de vida de todos nós e, em particular, das populações que estão em situação de maior vulnerabilidade. E por isso dizia então que este reforço, este investimento, esta capacitação é absolutamente fundamental, possibilitando também aos interventores sociais e aos atores sociais o acesso a ferramentas específicas para atuarem em determinadas problemáticas. Porque a pobreza não é estática, a pobreza é dinâmica e nós temos que estar a fazer constantemente leituras e constantemente temos que estar a fazer aprendizagens e também é absolutamente fundamental este investimento na capacitação daqueles que diariamente lidam no seu cotidiano com este combate. Por isso dizia também, ou que gostaria de dizer, que é importante assinalar como condicionante a qualquer meta de redução de pobreza também o estigma que tem recaído sobre as famílias que são, em primeiro lugar, vítimas das situações de pobreza e exclusão social. Importa, a meu ver, enquanto país também, intervirmos no sentido de alterar este quadro de representações sociais, muitas vezes hostis às próprias políticas sociais redistributivas, tornando a erradicação das situações de pobreza que persistem no território um imperativo de todos nós. E para que estas mudanças sejam de facto duradouras, é fundamental quer a capacitação das pessoas individualmente consideradas, quer da própria comunidade e das próprias instituições. Se um projeto de desenvolvimento social pretende a mudança social, socioterritorial, de forma durável, ele tem forçosamente de mudar o modo como funcionam as instituições no território, objeto da sua intervenção. Não há soluções eficazes sem o envolvimento dos indivíduos e das próprias comunidades. Uma abordagem integrada requer a cooperação de todas as partes interessadas em todos os domínios da política pública relevantes, em todas as disciplinas que são necessárias, ligando serviços entre as partes públicas, entre os parceiros sociais, os parceiros privados, as organizações não governamentais, a sociedade civil e os beneficiários diretos de todas estas ações. Só a cooperação poderá, efetivamente, conduzir-nos a intervenções mais eficientes, abrangentes e personalizadas. Isto levava-me, se ainda tiver tempo, doutora Gabriela, dá-me mais 2 minutos? Posso? 2, 3 minutinhos para terminar. Se me der tempo, levava-me aqui a um segundo tópico que queria aqui abordar e que se prende mais diretamente com os objetivos do projeto Fazer Presente, Teatro Participativo em Diálogo Intergeracional, que sei que procura aqui aproximar os jovens e os séniores do Concelho de Guimarães
e também provocando-nos aqui uma nova forma de olhar até para as questões do envelhecimento. E queria dizer, certamente isto já foi ontem objeto de muito diálogo, de muita conversação, de muita construção e de muita aprendizagem, mas queria deixar aqui também esta ideia de que este conceito do idadismo, que representa também a discriminação com base na idade, efetivamente encontra-se hoje muito presente também na nossa sociedade, nas nossas atitudes e até mesmo naquelas que muitas vezes poderemos considerar como muitíssimo bem intencionadas, como é às vezes o caso de uma ajuda excessiva ou até uma sobreproteção das próprias pessoas idosas, que pode levar, em primeiro lugar, também à promoção até da sua incapacidade e da sua própria dependência. Portanto, esta visão generalizada da sociedade de que o envelhecimento é uma patologia, é um problema em vários contextos, nomeadamente e com maior preponderância para as questões económicas, naturalmente, tem consequências muito perniciosas para toda a sociedade, mas também, e em particular, para as pessoas idosas, colocando-as muitas vezes à margem daquilo que são as normais interações sociais. E é por isso importante e urgente combatermos também este retrato, repondo a verdade em relação às pessoas idosas, recuperando o espaço que lhes é devido em qualquer sociedade e, acima de tudo, respeitando os seus direitos humanos. É, pois, imprescindível também trabalharmos no sentido de consciencializar a sociedade de que toda a gente envelhece, e isso é um sinal muito positivo, e abolindo aqui a lógica do nós versus eles, que atualmente subsiste entre as nossas gerações. O envelhecimento tem que ser entendido como uma condição natural e que afeta todos nós. Mas também tem que ser entendido como um processo de natureza com caráter heterogéneo e também muito diferenciado. E para promovermos o envelhecimento dito saudável e melhorarmos a qualidade de vida das pessoas idosas, das suas famílias e das comunidades, são importantes também mudanças fundamentais, não só nas ações que tomamos no nosso cotidiano, mas também na forma como pensamos sobre a idade e sobre o envelhecimento. E isto para dizer que o envelhecimento saudável exige também o envolvimento de todos os níveis e setores de governação, exige também políticas de combate à pobreza, exige também políticas de promoção da saúde, de promoção do trabalho, das questões de investimento na área da habitação e outras áreas de política pública absolutamente importantes. Portanto, a primeira área de ação, nesta área consiste, sobretudo, em mudarmos a forma como pensamos, como sentimos, como agimos em relação à idade e em relação ao envelhecimento. A segunda área da ação, também ela preconizada pela década para o envelhecimento saudável, consiste precisamente em garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. Esta é uma segunda área muitíssimo importante na qual este projeto tem vindo a intervir. É preciso dar voz, é preciso criar oportunidades de participação social às pessoas idosas. O papel dos idosos é preponderante nesta questão, pois muitas das mudanças que são necessárias para reorganizarmos a sociedade, que terá de fazer frente, e os censos que foram divulgados ontem ou anteontem manifestam isso, somos uma sociedade cada vez mais velha, mais envelhecida, uma pirâmide etária completamente invertida e, portanto, seremos no futuro, se nada for feito, uma sociedade mais pequena e com tendência para termos um peso enorme das populações mais idosas na sociedade portuguesa. E, portanto, para reorganizarmos, como dizia a sociedade, naturalmente, há aqui questões prioritárias que têm que ser equacionadas, nomeadamente as questões da participação das pessoas idosas, no sentido em que elas têm que estar conscientes dos seus direitos, das suas obrigações, pois deverão ser as pessoas idosas os primeiros a ter voz e a exigir, mas também para isso há que também contar com o empenho das instituições, com o empenho dos governos, que deverão saber ouvir e trabalhar também em colaboração, quer ao nível local, quer ao nível nacional, através da elaboração das políticas adequadas. Por último, dizer que o poder político deverá naturalmente empenhar-se na construção de um futuro sustentável, procurando ir de encontro
às verdadeiras necessidades das pessoas idosas. E isto é absolutamente essencial. Temos que equacionar quem são os idosos de hoje, que necessidades é que têm e o que é que querem. E é com as pessoas idosas, que este processo tem que ser construído, reconhecendo naturalmente a sua heterogeneidade. E dizer também que se as esferas do poder reconhecerem publicamente esta diversidade das pessoas idosas, a sociedade também será incentivada a fazê-lo. Ao longo da história da humanidade, a aprendizagem intergeracional tem sido o veículo mais importante, o veículo informal de transmissão de conhecimento, de transmissão de competências e de valores. Sabe-se hoje que as relações entre as crianças e os géneros têm inúmeros benefícios para todos os envolvidos. Estas relações intergeracionais, apesar de estarem cada vez mais permeáveis às próprias circunstâncias familiares, numa sociedade mais complexa, não devem nem podem perder-se. Isto porque não são apenas as crianças e as pessoas idosas que recebem com as relações de natureza intergeracional, mas é toda uma sociedade que se torna mais empática e que privilegia os afetos. Quero, pois, então agora terminar reiterando a ideia de que é preciso assegurar que o país, Portugal, seja sinónimo de um espaço social e territorial em que o acesso a oportunidades de desenvolvimento seja uma garantia e de que o Governo tem de ser, em primeira instância, um agente determinado, responsável e também responsabilizador. E tal como referido no documento elaborado pela Comissão Técnica que redigiu o texto da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, refere, e passo agora a citar, temos todos de saber ser intérpretes privilegiados de um percurso nacional de desenvolvimento, progresso e justiça capaz de assegurar a cada cidadão, a cada família, a cada comunidade que os recursos nacionais serão colocados sem hesitações ao serviço do bem-estar individual e coletivo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra Araújo. É muito importante para nós também percebermos a estratégia nacional, o que é que está pensado na luta contra a pobreza e, de facto, é como diz, eu estava a escutá-la e estava a pensar que tarefa hercúlea nós temos pela frente e, de facto, temos de estar todos comprometidos com ela para chegarmos a bom porto. Tanto mais que, de facto, uma das coisas que estava a dizer e que me ecoou em particular é que a pobreza compromete os direitos humanos. Fala-se muitas vezes no pobre e associa-se porventura a uma privação alimentar, mas é muito mais que isso. Portanto, é uma privação de cidadania e é urgente concertarmos esforços para podermos ultrapassar ou fazer com que melhore a situação, neste caso dos portugueses. Muito obrigada. E dos portugueses para os vimaranenses, vamos ter agora a próxima intervenção. Vamos ficar com a senhora vereadora da Divisão da Ação Social, que é também presidente da direção da Fraterna, presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal da CASFIG e doutoranda em Estudos de Religião na Universidade Católica Portuguesa. A frequentar. Doutoranda nesse. De facto, a doutora Paula, se me permitem, porque é uma pessoa que eu conheço na proximidade, é alguém extremamente comprometido com as causas sociais, com o bem público, independentemente da idade e com todas as idades, de forma integrada. Da idade das pessoas para e com quem trabalhamos, doutora Paula. Com imenso comprometimento, de facto, e todos nós presentes nesta sala a conhecemos e reconhecemos, até pela relação de afetividade e proximidade que acaba por estabelecer connosco e com todos nós presentes nesta sala. E eu penso que poderia perguntar a cada um dos presentes, e em particular aos nossos participantes do projeto, que iam concordar comigo. Não concordam, meus senhores e minhas senhoras?
Concorda? Braço no ar. A doutora Paula irá fazer aqui a apresentação do Plano de Desenvolvimento Social, que desafios. Depois de olharmos o Plano Nacional, vamos olhar os desafios no plano municipal, no que respeita à ação social, e por isso passo de imediato a palavra à doutora Paula Oliveira. Obrigada, doutora Gabriela. E eu, como estou a aproximar-me da idade sénior, não trouxe os óculos. Esqueci-me, tenho algumas dificuldades de ver ao perto, mas penso que vou ultrapassar esse pequeno obstáculo, e fossem todos os obstáculos na vida como este. Em primeiro lugar, portanto, bom dia a todos e a todas, de uma maneira mais formal, mas agradecer na pessoa da doutora Gabriela Nunes o convite à ADCL para estarmos aqui presentes hoje neste seminário. Já tive a oportunidade de estar ontem durante a manhã, só não estive durante a tarde porque também fechava a plataforma para as propostas da reunião de Câmara e foi completamente impossível. Cumprimentar também a doutora Isabel, doutora Sandra, doutora Ana, todos os técnicos que aqui estão, não sei o nome deles todos, mas não referenciar para não alongar, mas vejo aqui os técnicos dos projetos, aquilo que estamos aqui a falar, e teoricamente também aqueles que materializam e tornam possível no terreno todos estes projetos. Estou a ver aqui os projetos portanto, Moreira de Cónegos, do projeto Raízes, também a ADCL em Santo Turcato. Isto porquê? Porque também são as duas comissões interfreguesias, se a memória não me falha, o Sudoeste da Montanha da Penha e Sul Nascente, elas são 11, e Sul Nascente, onde também, para além de outros territórios e freguesias, e os seus presidentes de junta e as presidentes de junta, aquilo que dizia a doutora Sandra, só um trabalho em rede, em cooperação, em parceria, torna possível depois a operacionalização destes projetos e daquilo que conceptualizamos, portanto, no território. Aqui também a equipa da Câmara Municipal, eu estava aqui na brincadeira, metade da equipa da Câmara está aqui agora, muito bem, a equipa da rede social, doutora Isabel, doutor Ernesto, mas também aqui a doutora Marília e a doutora Diana, doutora Elizabeth Mendes, que também conhecem e que está a acompanhar mais de perto este projeto Fazer Presente. Cumprimentar também o Dr. Tiago Porteiro, toda a equipa da Universidade do Minho. Portanto, todos estes colaboradores, parceiros que tornam possíveis estes projetos no território. Indo rapidamente, para não me alongar, o Plano de Desenvolvimento Social, que desafios. E partilhar aqui convosco, eu não combinei nada com a doutora Sandra, podia ter combinado, também não sei bem o que vai dizer a doutora Isabel, mas nem de propósito, doutora Sandra. Aliás, a doutora lançou aqui desafios, na sua gostei muito de ouvir, esta estratégia de combate à pobreza, um desígnio nacional, utilizando uma linguagem futebolística, estamos todos agora, ou quase todos, quem gosta de futebol, a acompanhar a seleção nacional, e eu dizia, estamos todos convocados, e estivéssemos nós todos e portugueses convocados, com esta mesma motivação, como estão os portugueses em geral, para a seleção portuguesa, e bem, não estou a criticar, até porque gosto de futebol, mas estarmos todos igualmente empenhados e convocados para este desígnio estratégia nacional, que é o combate à pobreza e a defesa da dignidade de cada português, ao seu bem-estar, à sua felicidade, e, portanto, importante estarmos todos em parceria. E os desafios? Nós estamos, neste momento, Guimarães, a apresentar brevemente, talvez em janeiro, ontem falava com a doutora Isabel Batista, coordenadora do Gabinete da Rede Social, apresentar o Plano de Desenvolvimento Social e Inclusivo 2022-2025, que é a Carta Magna, eu diria assim, da área social, a Carta Social para até 2025. E, sem dúvida, concorrem para este Plano de Desenvolvimento Social toda uma série de planos, que não vou aqui referenciar, mas também a Estratégia Nacional para a Pobreza e os seus desígnios, assim como outros planos a nível nacional e até em contexto europeu e internacional. É assim que temos que trabalhar, portanto, até chegarmos ao nível micro, intervenção no território, incorporar de uma forma concertada, planeada, todos estes planos. E
Este plano, que designamos 2022-2026, mas ele foi começado a construir em 2021, temos áreas de atuação que consideramos problemáticas e que já foram aqui. Tudo aquilo que eu vou dizer, doutora Sandra, já foi aqui também abordado pela doutora, mas agora ver como Guimarães está a trabalhar para a concretização de tudo isto que aqui estamos a dizer. Nós temos como áreas de atuação problemática ou em risco também as crianças e jovens em situação de privação e em risco. Eu estou a olhar para ali, não para o computador, porque as letras são maiores. A violência doméstica e a emergência social. Aliás, Guimarães esta semana, amanhã, todos estamos também a comemorar o dia da eliminação. Estão cá muitas mulheres, mas é uma causa de todos, também dos homens, a comemorar o dia da eliminação contra a violência das mulheres, e é assustador, bastava uma, mas as mortes já foram mais de 22 mulheres em Portugal assassinadas, portanto, este ano, mas a violência doméstica e a emergência social. Uma segunda área de atuação problemática neste plano, que ainda será apresentado publicamente, portanto, vocês estamos aqui em primeira mão a ter já conhecimento destas áreas que iremos apresentar brevemente a Guimarães e a todos os parceiros, e também em primeiro lugar em sede do CLAS, do Conselho Local de Ação Social, a vulnerabilidade social, e aqui sim também os séniores e os idosos. Eu coloco aqui séniores e idosos, deixo isso para a academia, está ali o professor Sarmento, o professor Isabel, porque é-me dito, e hoje em dia, que já se faz uma distinção em termos conceituais entre os que são séniores e os que são idosos. E temos também nesta área de vulnerabilidade social as pessoas com deficiência, que vamos também aqui agora em Guimarães e também no mês de dezembro, trabalhamos o ano todo. Temos também em Guimarães o Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência e vamos também para a semana, este mês, as comemorações, quer na área de voluntariado, quer na área das pessoas com deficiência. E depois também uma área que é muito atual, migrantes e refugiados. Vocês sabem, cada item destes dava para uma conferência, não vou fazer como é óbvio, mas também Guimarães, desde 2015, recebemos refugiados, portanto, dos campos, em primeiro lugar, de refugiados da Grécia e da Itália. Estamos já a receber reinstalados e também outro tipo de tipologia de refugiados, os agrupamentos familiares, mas também, portanto, falei-vos desta vaga dos migrantes de 2015 até hoje, são cerca de 57 que ainda vivem em Guimarães, têm nascido várias crianças em Guimarães, mas temos também, e ultimamente, Guimarães, com esta rede social, tudo um trabalho em rede, é o nosso ADN de trabalho em Guimarães, e recebemos também os refugiados de guerra também, os anteriores também eram de guerra, mas refugiados de guerra da Ucrânia, recebemos mais de 200 refugiados de guerra a partir de março deste ano. Neste momento estão à volta de 160 ainda, portanto, a viver, a residir em Guimarães, mas também estava ali a olhar para os nossos técnicos de Moreira de Cónegos, uma grande comunidade nepalesa, mas ultimamente, e temos o Claim em Guimarães, também na Câmara, e ultimamente desde a comunidade brasileira, marroquinos, angolanos, dar-vos nota de que também em Guimarães esta comunidade migrante e de refugiados e, portanto, também uma que está aqui nesta área de vulnerabilidade social, porque lá está, eu costumo dizer a pobreza, mas que tipo de pobreza? Quem são os nossos uma forma de falar, quem são os pobres? Porque também aqui o perfil, temos novas realidades e também no território vimaranense. A exclusão social, os sem-abrigo, temos uma estrutura também com a Cruz Vermelha, o CAES, para a população sem abrigo, que também está a aumentar e que tem a ver com aquilo que já foi dito pela doutora Sandra, a pandemia, as questões da guerra, a inflação, que já foi falado também ontem no painel da manhã, não vou repetir, as dependências, a saúde mental, que o doutor Inácio Martim ontem também incidiu da parte da manhã, a saúde mental, que também se está a agravar, a disfuncionalidade e a desestruturação individual e familiar. E depois a quarta área de atuação, a exclusão estrutural. O desemprego jovem também, os jovens NEET, penso que sabem, nem trabalham nem estudam, é mais ou menos isto assim, os técnicos dirão melhor, mas são os jovens NEET, e o desemprego de longa duração, e depois uma área que também tem muito a ver com aquilo que também vou desempenhando em equipa na Câmara Municipal, é todo um trabalho de equipa,
tenho as responsabilidades na cooperativa, na empresa municipal Casfig. Nós temos aqui bairros sociais em que cerca de 500 habitações são, portanto, geridas pela empresa municipal Casfig, mas depois também um trabalho de articulação com o IRU, a entidade governamental, portanto o IRU, porque temos mais 1000 e tal pessoas nos prédios do IRU em Guimarães, e depois também Guimarães, que está com esta estratégia local, estas novas políticas de habitação, que também está consignado na estratégia, para esta questão da habitação, que também é algo que está na ordem do dia. Relativamente àquilo que nos é pedido hoje, e centramos-nos mais na vulnerabilidade social, por todos os motivos, que é o objeto deste seminário, os séniores e os idosos, e começava aqui por partilhar convosco algo que foi dito ontem, hoje, portanto estamos todos em sintonia, e é o diagnóstico, é a nossa realidade, e falar-vos da falta de respostas que respondam às necessidades específicas. E eu vou ter mesmo que fazer isto, desculpem. O Concelho de Guimarães não somos uma bolha, não estamos aqui numa bolha, isto é, não somos exceção, e reflete também a tendência demográfica ocidental, caracterizada pelo aumento da esperança média de vida, os baixos níveis de natalidade e o fenómeno que ao longo das últimas décadas tem vindo a tornar a sociedade cada vez mais envelhecida. Isto foi ontem até a exaustão, portanto dito aqui pela doutora Alice Delrieux, que nos mostrou e ilustrou com aqueles gráficos, trouxe os dados também, os censos de 2021, que a população com idade igual ou superior a 65 anos, como sabem, Guimarães não é exceção, e cresceu aqui em Guimarães de 21.564 pessoas aqui no território vimaranense, que tínhamos a população com mais de 65 anos em 2011, vejam bem, agora em 2021 cresceu, portanto, para 31.329 pessoas. De acordo com o INE, a Pordata, o índice atual de envelhecimento 159,9, mas ontem, eu vou dizer de cor, penso que não vou errar, a doutora Alice falava-nos, para cada 100 jovens temos 182 idosos, portanto isto dito ontem da parte da manhã. Então, esta rede de apoio social, a população com 65 anos ou mais, está ali, acabei de vos dizer, corresponde a uma percentagem de 19,9%. Temos ali a rede formal de apoio, que são normalmente aquelas respostas tipificadas e conhecidas com a Segurança Social. Chamamos a rede solidária formal de apoio. Para estas 31.329 pessoas, temos ali em estruturas residenciais para idosos, que vocês é uma nomenclatura nova, mas para dizer o mesmo, os antigos lares, permitam-me dizer assim, que é uma linguagem que todos conhecemos, aproximadamente mais de 1.200, quase 1.200 pessoas, idosos, frequentam em Guimarães as estruturas RPI, os antigos lares. O SAD, Serviço de Apoio ao Domicílio, estas respostas todas importantes, portanto, ali próximas das 700 pessoas a frequentar. Os centros de dia em Guimarães, outra resposta formal de apoio com protocolos com a Segurança Social, aproximadamente as 400 pessoas, e depois os centros de convívio não chega ali não sei se chegará às 150 pessoas. Temos ali, aquilo está a preto, mas esta rede solidária formal de apoio, portanto, 7,2% desta comunidade que vos falava, dos 19,9% a frequentar esta rede solidária formal de apoio. Temos depois a rede não formal e muitos dos projetos, aliás, estão aqui os nossos idosos, os nossos séniores, que frequentam muitos dos projetos que Guimarães, o município, também apoia, de um modo não formal. Mesmo os projetos, alguns nasceram no contexto do orçamento participativo. O investimento do município ronda já os 300 mil euros anuais nestes projetos, mas eu começava por dizer, e um que é muito conhecido, estão cá gestores também, gestores deste Guimarães 65+, é um projeto que já está-se a aproximar dos 10 anos, 8 anos, sensivelmente, estou a falar de cor, mas que foi desenhado para prevenir o isolamento e os idosos que viviam em risco em Guimarães,
e com aquele número que vos falei lá atrás, no slide atrás, com base nos censos de 2011. Ou seja, nós sabíamos que tínhamos quase 3.000 pessoas com 65 anos ou mais a viverem sozinhos ou com um companheiro, cônjuge de igual idade. Mas não sabíamos quem eram, onde estavam e como é que viviam. Os censos não nos davam essa leitura. E então Guimarães construiu em rede com os parceiros este projeto. Neste momento já temos cerca de 40 gestores sociais que acompanham todos os dias com a rede e também com o trabalho das comissões interfreguesias, acompanham estes idosos com o auxílio de um telemóvel. Está aqui também a doutora Marília, a doutora Isabel, a doutora Diana, que coordenam do ponto de vista técnico na Câmara Municipal este projeto Guimarães 65+, que tem crescido todos os anos e tem sido um projeto de grande valia neste combate ao isolamento e à prevenção, portanto, das fragilidades e acompanhamento, como eu disse, com mais de 30 parceiros nesta rede de Guimarães 65+. 23 projetos sociais de proximidade, que, portanto, apoiados pelo município, nas 11 comissões interfreguesias, o tal trabalho em rede, este desenho em rede, e que muitos dos projetos apostam, e bem, nas artes performativas. Cada projeto é diferente, e é aqui que está a mais-valia e a riqueza, porque é desenhado pelas comunidades no território, pelos parceiros, com técnicos especializados, muitos deles estão aqui hoje presentes, altamente qualificados, com ateliês, oficinas, atividade física e, portanto, já são 23 projetos sociais de proximidade. E depois as diferentes universidades sénior. Estou aqui a recordar a questão de nomear, às vezes pode-me falhar, mas penso que não vou falhar, mas temos a UNAGUI, sediada aqui na cidade, na costa, mas depois estou-me a lembrar da Universidade Teófilo Braga, não estou a dizer asneira, ali na zona, portanto, oeste de Guimarães, Vermil e acompanha a Cecife Oeste, se a memória não me falha, mas depois também em Moreira de Cónegos, a nossa, permitam-me dizer assim, a nossa Universidade Sénior, mas são as universidades séniores já aqui com este trabalho em Guimarães. Problemáticas identificadas e que já aqui foi dita esta manhã, mas a população com poucos recursos económicos, eu cito aqui de cor, mas penso que ontem a doutora Alice, ou se não era a doutora Alice, alguém, mas falava, de acordo com os censos, 21 ou 26% da população com 65 anos ou mais vivia abaixo do limiar da pobreza. Isto é muito preocupante, faz-nos refletir para agir. E uma em cada 5 das 65 pessoas ou mais, também retive isto, sente-se só. Portanto, se viviam em solidão, sente-se só. Portanto, recordando ontem o que foi dito no seminário. As problemáticas, portanto, a falta de satisfação das necessidades básicas, aqui a medicação, a água, a luz, tudo aquilo que consideramos básico para a subsistência, e lá está, os direitos humanos para a pessoa ter uma vida digna, a habitação também, falarei já, a falta de, os baixos níveis de saúde física e mental, recordam-se, aqui foi dito pela doutora Alice, a esperança média de vida, os 84 anos, as mulheres, os homens, os 77, por aí, mas depois a esperança média de vida elevada, mas se vamos falar em termos de saúde, aqui ficamos mal vistos na fotografia, em termos de saúde física e mental, estes baixos níveis, a falta de redes familiares e sociais de apoio, a falta de condições de conforto que permitam manter as capacidades funcionais e de bem-estar. E aqui a questão da habitação. A maior parte dos nossos idosos, não só os idosos, mas foco-me aqui, as condições de habitabilidade. Nós temos o primeiro direito, temos a estratégia local de habitação e é gritante as condições habitacionais em que vivem também esta população. Falta de conforto nas habitações também. Depois, e isto aqui também falou o Carlos Poças Falcão quando nos trouxe o livro de Cícero, mas a desvalorização dos mais velhos, hoje em dia, é uma questão que também que percepcionamos, não, está diagnosticado no nosso Plano de Desenvolvimento Social, no nosso PDS, dito por todos os parceiros, porque é um plano altamente participado, co-construído com os parceiros
é notório, em pleno século XXI, esta desvalorização dos mais velhos, nesta sociedade pós-moderna, o isolamento, já falei aqui, e o afastamento dos circuitos de sociabilidade, reduzida ou nenhuma representatividade, e aqui os desafios do governo, que falava a doutora Sandra, na definição das políticas e ações públicas locais, ou seja, é preciso chamar os mais velhos a participarem nos diferentes planos, terem voz, dar voz, serem ouvidos nos desenhos das políticas públicas em termos governamentais. Há este déficit de audição e de participação, não é só dos mais novos, não é? Nas crianças, vemos isto na Cidade Amiga das Crianças, mas também os mais velhos. O desconhecimento e as necessidades e expectativas dos mais velhos, ou seja, por vezes construímos os planos a nível macro, europeu, governo, depois câmaras municipais, governos locais, mas sem ouvirmos quais são, perguntar aos mais velhos, o que é que vocês precisam, como é que vocês estão, o que é que vocês querem. Portanto, estas necessidades e expectativas, serviços públicos poucos adequados aos novos perfis dos mais velhos, falta de espaços e de oportunidades para a preparação e recriação de novas rotinas de vida. Perante isto, este cenário diagnóstico, linhas de orientação, é necessário, portanto, combater os estereótipos sobre as pessoas mais velhas, a construção de trajetos positivos de envelhecimento e de estratégias que permitam manter as funcionalidades dos mais velhos e fomentem a sua participação social e o seu exercício de cidadania. Também ouvimos ontem, e de acordo com os censos, os níveis de participação dos mais velhos em todas as estruturas, os projetos sociais, até no sentido mais lato, transversal, artístico, no sentido também desportivo, o índice de participação é muito baixo. Intervenção direcionada às necessidades específicas dos mais velhos e a inovação e qualificação das respostas sociais, que também aqui hoje já foi dito. Tudo isto para quê? Manter as competências funcionais ao longo da vida. Também ontem, a Universidade, portanto, penso que foi a doutora da Universidade do Minho, quando nos falava do cérebro, e do P5, a doutora Adriana e a doutora Nadine, esta necessidade, desde que nascemos, ouvi isto, preparar-nos para sermos velhos, não é quando estivermos próximos da nossa aposentação ou reforma, é quase desde que nascemos. Ontem a doutora Isabel partilhava comigo, a OMS, nós começamos a ser mais velhos e a envelhecer a partir dos 20 anos. Portanto, manter as competências funcionais, todos nós, ao longo da vida. Combater os estereótipos, a promoção dos mais velhos, a sua valorização, as suas competências, os seus conhecimentos, a sua experiência de saber fazer, as suas histórias e os seus projetos, como permitiu fazer aqui este projeto Fazer Presente, que é um paradigma daquilo que temos que fazer. Na construção de trajetos positivos de envelhecimento, estes programas de intervenção multidisciplinar, integrado às áreas sociais e à área de saúde, estabelecer um plano de cuidados comuns, abrangente, que envolva as dimensões física, psicológica, emocional e que seja passível de ser monitorizado, porque muitas das vezes na área social e não só desenhamos e damos corpo aos projetos, mas é necessário avaliar, monitorizar, a avaliação qualitativa e quantitativa, a utilização e disseminação do uso generalizado de novas tecnologias, é algo que nós já estamos na tecnologia 5.0, ou 6.0, ou 7 ou 8, já não sei em qual, mas muitas das vezes não. Esta iliteracia nas tecnologias e muito nas pessoas de 65 anos ou mais, já não vou atrás, a melhoria das condições de mobilidade e de acessibilidade das cidades. Quando digo cidade, todos os territórios com as suas freguesias em Guimarães, temos que melhorar e muito, tornar as cidades mais acessíveis, os territórios, para este público-alvo, oferta diversificada de espaços e de oportunidades para recriação de projetos de vida e aquilo que falava lá atrás, criarmos e consolidarmos. Temos o Provedor do Idoso em Guimarães, temos a Comissão de Proteção do Idoso em Braga, mas estruturas representativas dos séniores e idosos
para dar voz e maior participação também aos nossos idosos e séniores. Na intervenção direcionada a necessidades específicas, estou só aqui muito rapidamente a dar corpo àqueles 4 eixos que disse e referenciei atrás. O provimento das necessidades básicas, a habitação e conforto habitacional, a saúde física e mental, a avaliação nutricional, e já aqui foi referido ontem, minimizar os possíveis déficits nutricionais e contribuir para uma melhor saúde nutricional, física e mental dos mais velhos. É algo que temos mesmo muito a trabalhar. É claro que isto depois se encadeia tudo e com a questão do provimento das necessidades básicas. Se as reformas, e que são muito baixas aqui neste território, se depois não tiverem os nossos séniores acesso ou possibilidade à medicação, se tiverem que escolher, porque é mesmo assim, e vemos isso na área social, temos apoios e é necessário, mas tenho que escolher entre comprar a medicação ou poder uma alimentação mais rica, mas depois a inflação está aos custos que está, isto é tudo muito complicado. Já me estão a chamar a atenção, estou a terminar, doutora. Apoio aos cuidadores, e desculpem, descanso do cuidador e a formação dos cuidadores, as melhorias dos serviços de apoio domiciliário, equipas multidisciplinares e alargamento dos serviços de apoio e dos horários de funcionamento. Fala-se hoje nos centros de noite, é preciso inovar aquilo que já existe, a rede formal, divulgar e implementar novos modelos institucionais de apoio aos mais velhos, que promovam as capacidades, a identidade, a privacidade, a autonomia e o poder de decisão de mais velhos. E termino assim, e peço desculpa por me alongar, com esta frase da Organização Mundial de Saúde, 2015, o mais importante para os mais velhos é a manutenção das competências funcionais ao longo da vida. Desculpe, doutora Gabriela, ter-me estendido e obrigada pela vossa paciência e atenção. Acho que não está, exato. Muito obrigada, doutora Paula. Peço desculpa de ser aqui a advogada do tempo, mas vemos assim que estamos, eu estava a comentar aqui com a doutora Sandra, estamos alinhados, não é? Alinhados em termos de estratégias de intervenção junto da população. Eu vou passar de imediato a palavra à doutora Isabel Freitas Vieira. A doutora Isabel Freitas Vieira é assistente social do Centro na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa e em Braga. Leciona cursos da licenciatura, mestrado e doutoramento em Serviço Social. É autora do livro A Participação, um paradigma para a intervenção social, lançado pela Universidade Católica, editora. Faz voluntariado como consultora e animadora de projetos locais na Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa, e no CLIP, Recursos e Desenvolvimento no Lumiar, em Lisboa. Hoje está aqui em Guimarães e nós agradecemos a sua presença. Ela vai nos trazer processos participativos na inclusão social. O que é isto? Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço poder ter a oportunidade de estar aqui convosco. Eu considero este momento como um momento de aprendizagem. Nós somos todos aprendizes e é nessa condição que me sinto muito à vontade para partilhar aquilo que eu experiencio e aquilo que eu estudo, percebendo que somos todos cidadãos e cidadãs e que cada um no lugar onde estamos, tal como dizia a doutora Sandra Araújo e agora a doutora Paula Oliveira, estamos convocados para a luta contra a pobreza, mas sobretudo para promovermos o desenvolvimento humano e o bem-estar. Agradeço à ACDL e à doutora Gabriela este convite, agradeço à Elizabeth da Câmara de Guimarães o desafio que me colocou para estar hoje aqui convosco. Já não vinha a Guimarães há muitos anos, penso que estive cá quando era jovem numa excursão. E agradeço à Câmara, à Rede Europeia, a todos os colegas que estão aqui neste momento. Obrigada por colocarem nas vossas agendas o tema de hoje e obrigada também ao projeto Fazer Presente. Gostei muito de estar cá ontem à tarde e aprendi muitas coisas. Definir a participação parte de várias ideias e de vários conceitos. Pode ser uma forma informada de tomar decisões e sobre a nossa vida e os assuntos que nos dizem respeito.
pode ser uma forma de termos acesso às oportunidades que a sociedade e que a comunidade nos oferecem. E a participação é também gerar uma ação consciente, livre e informada para a tomada de decisão. E a participação implica dinâmica, implica ação, informação, cooperação e um compromisso com valores. A participação não é neutra. A participação emancipatória, a arte participativa, tem um compromisso com valores e é disso que vos vou tentar falar um bocado. Então, a participação como um paradigma para a intervenção social coloca logo várias questões. Como é que se constrói a relação dos profissionais de intervenção social e das pessoas com as quais nós interagimos? Como é que nós construímos essa relação para envolver as pessoas no seu próprio processo de intervenção? Porque todas as pessoas constroem conhecimento, todas as pessoas transportam conhecimento. E como é que nós construímos este conhecimento coletivo, intersubjetivo, e conseguimos sistematizá-lo nas nossas práticas? Muito do conhecimento da intervenção social não está sistematizado, ele é oral. Ele passa-se como nas aldeias, nas famílias, nos estágios, nas escolas, passa-se boca a boca, pela observação, pela participação ativa. Então, a partir daqui, estas práticas contêm uma estrutura narrativa, um conjunto de valores, um conjunto de ideologias, de filosofias que nos fazem escolher as palavras e pensar de uma determinada maneira. Uma estrutura de práticas. Há padrões, há referências que nós usamos nas nossas práticas profissionais, mas também nas nossas práticas cotidianas, como somos cidadãos e cidadãs. E depois há os limites próprios dos contextos e da nossa interação com os outros. Há barreiras, há impedimentos, há conflitos. Então, para vos falar um pouco disto, vamos começar pela esta estrutura narrativa. As práticas emancipatórias situam como imprescindível a dignidade humana, os direitos humanos e a justiça social. Dona X, que é uma adida cultural da ONU, fala-nos de 10 elementos para a dignidade humana. Ela é convidada para gerir conflitos entre povos, para estar em conversações diplomáticas. E ela diz, vamos começar pela dignidade, o valor intrínseco de cada pessoa. E a dignidade ensina-nos a respeitar a nossa própria dignidade e a sermos capazes de respeitar a dignidade dos outros. Aceitar a identidade, a inclusão, a segurança, o reconhecimento, a aprovação, a imparcialidade, o benefício da dúvida, a compreensão, a independência e a responsabilidade. Não vos vou explicar cada uma destas dimensões, mas convido-vos a lerem o livro da Dona X. Ele chama-se mesmo A Dignidade Humana, e a termos competências para respeitar a nossa dignidade e respeitar a dignidade dos outros. Martha Nussbaum fala-nos da educação para a justiça social e diz-nos que todos os cidadãos e cidadãs devem ter 10 competências para saberem defender os seus direitos. E são o direito à vida, o direito à saúde, o direito à integridade, o direito a pensar, sentir e agir, a ter imaginação, a criar coisas, a mostrar as nossas emoções e sabermos perceber as emoções dos outros, a termos uma razão prática para a vida, encontrarmos sentido para quem somos e para o que fazemos, a termos a liberdade de nos associarmos com os outros, de fazermos grupos, de fazermos equipas, a termos a preocupação com a conservação das outras espécies, a termos a liberdade de brincar e de jogar. Em qualquer idade nós devemos brincar. E a termos a preocupação com o ambiente que nos rodeia. Martha Nussbaum diz que os governos deveriam garantir as condições existenciais para as pessoas desenvolverem estas capacidades, a que ela chama capabilities, capacidade com responsabilidade. Então, os direitos humanos, como nos diz Amartya Sen, são um conjunto de direitos inerentes a qualquer ser humano, que integram a liberdade, as nossas capacidades, a igualdade, a integridade, a felicidade e o bem-estar.
E o Amartya Sen também nos fala dos direitos como capacidades. Não podem ser só palavras, têm que ser também competências. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 27º diz-nos que todas as pessoas têm o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar no progresso científico e nos seus benefícios. Todas as pessoas têm direito à proteção dos interesses morais e materiais resultantes de qualquer produção científica, literária e artística de que seja autor. Estamos aqui a falar de uma questão muito delicada: a autoria das pessoas que fazem o nosso conhecimento profissional, a autoria das pessoas que fazem o nosso conhecimento académico. Elas são artistas nas artes participativas e é isso que diferencia as artes participativas. São artes em que artistas profissionais e não profissionais são ambos artistas para criar um ato artístico e produzir alguma coisa que partilham com outros, que dá significado à vida e que lhes permite revelar o incompreensível e o não dito. O tal âmbito que hoje as ciências cognitivas, emocionais, nos falam que muitas das nossas maneiras de ser não são visíveis à primeira mão. Então, vamos passar para a estrutura das práticas. A ONU declarou em 1991 que os interventores sociais são profissionais de direitos humanos. Com base nisto, Stal Bernasconi define 3 mandatos para os interventores sociais. O mandato do cidadão utente, defender os interesses das pessoas e tentar corroborar as suas expectativas. O mandato das políticas sociais, os interventores sociais aplicam políticas sociais públicas, mas devem também demonstrar as necessidades e de pugnar por novas medidas de política social. E o mandato dos direitos humanos, construir conhecimentos científicos, ser um profissional de defesa dos direitos humanos e conseguir perceber como estes direitos são inalienáveis e insubstituíveis. Estamos então a falar de pessoas. As relações são construídas de pessoas para pessoas. E cada pessoa é um ser dotado de infinitas capacidades. É capaz de liberdade e de autonomia, de assumir responsabilidades, de tomar conta de si e de tomar conta dos outros. Cada pessoa deve ser considerada na sua esfera pessoal e desenvolver as capacidades para se sentir nesse meio e desempenhar o seu papel nesse lugar. A cada pessoa devem ser oferecidas as mesmas oportunidades, preservando a sua dignidade e a sua liberdade. Então a participação começa na relação dos profissionais com os cidadãos. A nossa relação como interventores sociais tem lugar num serviço, seja ele público, empresarial ou de economia social e solidária. E cada organização define o seu utente, com mais de 65 anos, com autonomia, com dependência, com ou sem doença mental, ou jovens dos 18 aos 30 anos. Então, para lá deste utente que cada organização define, está sempre um cidadão e uma cidadã de direitos, que num determinado território, num determinado país, num determinado contexto político, geográfico e social, tem determinados direitos. Mas para lá do cidadão está a pessoa, única, insubstituível, com a sua história, com as suas capacidades, e que é esta pessoa que nós queremos conhecer e é esta pessoa com quem vamos criar empatia para ela se revelar. Esta relação profissional está dentro de um contexto e de um tempo. As instituições têm uma história, não acontecem quando nós chegamos lá. As comunidades não fecham ao sábado e ao domingo. Eu convido os profissionais a conhecerem as comunidades fora das horas de serviço, a irem ter com as pessoas à tasca, ao café, à paragem do autocarro, onde elas estão. Começar, como diz Paulo Freire, com as pessoas onde elas estão. Então há que construir uma nova relação. Não é o utente que é tratado todo da mesma maneira. Eu não sei se é o Sousa, se é a Lica, se é a Amália, se é o Esteves. Tem que saber as pessoas pelo seu nome. Passar do utente como avaliador, aquele que preenche um questionário uma vez por ano para eu pôr no relatório,
para criar um utente colaborador na construção da qualidade dos serviços. Estamos então a falar da relação das pessoas com o seu ambiente. A participação também interfere no ambiente. E não tem só aspectos positivos, também tem aspectos negativos. Para construir significados para aquilo que nós fazemos e para a pessoa que nós somos, nós estamos sempre em relação com outros e com o meio, com um contexto material à nossa volta. Então, como aspectos positivos, temos as forças da própria pessoa, a ação social e as respostas construídas e os recursos que estão disponíveis na comunidade. Mas temos também aspectos negativos, as nossas barreiras, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos silêncios. Temos o stress, que são todas as situações em que nós não conseguimos responder adequadamente aos estímulos do exterior, ou às pessoas ou às circunstâncias. E então temos também limitações do ambiente, não temos todos os mesmos recursos. Depende da classe social em que estamos, do lugar onde vivemos, das redes sociais que construímos. Então a relação profissional trabalha esta relação pessoa em relação com outras e com o ambiente, para construir sentidos e significados para a vida. E são as pessoas que atribuem esses sentidos e esses significados. Só assim o empowerment, o empoderamento faz sentido. O poder da palavra, o poder de significar as coisas, a capacidade de escolha, tomar decisões informadas de acordo com aquilo que eu escolho para mim e para os que estão comigo. E o meio ambiente poderá ter potencialidades ou restrições. Então teremos sempre que atuar a este nível. Identificar com as pessoas as suas próprias forças, identificar com as pessoas os seus limites e tentar maleabilizar esses limites, os fantasmas que nós construímos, os receios que nós temos, e o fazer agora trabalhou todos estes limites ao permitir-nos expressar emoções, contar histórias como vimos ontem à tarde, construir o diálogo com a palavra dos outros, colocar-nos no lugar do outro. Mas atuar em participação também tem que responder a necessidades humanas, tem que operar no ambiente, nas nossas condições existenciais, nos nossos direitos ao bem-estar. Desculpem. Estamos então a falar de uma escada da participação. Sherry Arnstein, uma socióloga americana, em 1969 criava uma escala ou uma escada para a participação, que vai desde a não participação à participação parcial e à participação total, dizendo que nós estamos a trabalhar em transformar situações de dependência em situações de autonomia. E a autonomia será quando as pessoas se conseguirem reunir com outras e defender os mesmos objetivos. Então esta participação começa na palavra, no poder de escolha, da pessoa participar no seu desenvolvimento pessoal e no seu bem-estar, na melhoria dos serviços e das respostas dos serviços, participar como cidadão cooperante e colaborador, mas também participarmos nas associações de base local, nas assembleias de freguesia, nas associações de pais, nas associações de moradores, e falávamos ontem à tarde da democracia representativa e da democracia participativa. E podemos estar nos dois lugares. Se fizermos parte, muito próximo de nós, das associações, dos movimentos de cidadania, daquele grupo de identidade ou de uma comunidade de práticas. Então, a aprendizagem participativa tem finalidades definidas, tem processos de aprendizagem definidos, mas é, sobretudo, capacitar as pessoas para a palavra, para a ação. Tem, sobretudo, a necessidade de criar, mas criar com outros. Falamos de cultura democrática, falamos de novas capacidades teóricas, construir outros conceitos com aquilo que são as palavras das pessoas, metodológicas, usarmos instrumentos uns com os outros, podermos aprender com a nossa prática e, sobretudo, percebermos que somos todos aprendizes. E se estamos a falar de arte, somos todos artistas, porque queremos viver a arte como um direito, tal como está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro que há perigos. A participação não é sempre pacífica, ela tem ambiguidades, tem limites, tem fronteiras, tem barreiras. A participação pode ser manipulada. Eu posso aliciar as pessoas para dizerem que sim comigo,
E quando elas refletirem, dizer, porquê que eu levantei o braço? Eu não queria nada dizer que sim, o que é que está aqui a acontecer? Mas os limites também são as oportunidades de mudança. Os limites também são os lugares de negociação. Quando nós trazemos os vereadores, os diretores, os decisores para os bairros, para as rodas de conversas, estamos precisamente a jogar nos limites e a permitir novas áreas de poder, a permitir que as pessoas sintam o sofrimento das outras, percebam o sofrimento das outras. Eu em Loures ia com o meu vereador nos dias de chuva para os bairros de barracas. Ele dizia que incomodativo, eu dizia incomodativo. O senhor está aqui hoje de chofer e de motorista. E agora as mães que levam os filhos para a creche, que deixam os filhos fechados em casa, que levam 3 sacos de plástico e 2 mochilas, que apanham chuva na paragem do autocarro. E a seguir ele refletia comigo, Isabel, obrigada por me teres levado ao bairro. Eu não sabia que se vivia tão mal neste sítio. Levar as pessoas aos lugares, colocarem-se no lugar dos outros. Então estamos a falar das capacidades dos interventores sociais. Autocrítica sobre si mesmo e sobre as suas próprias tradições. Nós temos preconceitos, nós temos medos, nós temos receios. Vamos tentar conhecer-nos a nós próprios. Vermos-nos como cidadãos da comunidade, iguais às pessoas com quem estamos a trabalhar, iguais àqueles com quem queremos transformar a vida. E termos uma imaginação narrativa, a capacidade de contar histórias, como ontem os duetos nos contaram tantas histórias. Como ontem, aquela performance e aquela representação nos pôde mostrar como tantas histórias de vida encontraram momentos comuns de confiança, de partilha, de proximidade e mesmo de amizade. Então, esta competência cultural dos interventores sociais começa pela descentração, descentrarmos de nós mesmos, descobrirmos os quadros de referência do outro para nos colocarmos no lugar do outro, conhecermos as suas palavras, as suas histórias, as suas formas de estar. E conseguirmos, nesta negociação cultural, situar-nos noutro lugar. E nós dizemos que quando há um conflito ou um dilema, há sempre outro ponto. Como dizia Camões, cantado por José Mário Branco, qualquer coisa é uma coisa sobre outra coisa ainda. E essa coisa é que é linda. É esse lindo que nós construímos pela arte, pela cultura, quando nos damos uns aos outros e quando não temos medo de nos deixar descobrir. Há muitas ferramentas para trabalhar a participação com as pessoas, com os grupos, com as comunidades, com os territórios, de forma a que se possa devolver a palavra à pessoa, permitir que cada um se expresse e construir com os outros sentidos coletivos. Construirmos qualquer coisa que possa ser transferível, discutível, levada para outros. E as boas práticas só são boas para quem as faz. A seguir, temos que começar tudo de novo. São um bom ponto de partida. Eu digo, as boas práticas são o ponto último para quem as acabou e o ponto zero para quem vai começar. São N ideias, mas agora vamos começar as boas práticas para nós que estamos aqui, hoje que estamos aqui, para fazer um caminho que não sabemos o resultado, mas sabemos que queremos defender a dignidade humana, os direitos humanos e a justiça social. Para terminar, qual é o desafio? O desafio é precisamente mudar a tal estrutura narrativa. Com que valores estamos a falar? Com que gestos estamos a dar-nos com as outras pessoas? Que práticas reproduzimos todos os dias? E quais são os limites que nós queremos desafiar? E se tivermos estes referenciais construídos entre todos, há de facto aqui um compromisso e uma negociação. E é muito simples construir rodas de conversa, onde pessoas de diferentes idades constroem o que vão fazer para resolver qual situação. Qual é o benefício para as pessoas? Mais do que qual é o problema, qual é o benefício para as pessoas? Qual é o resultado para as pessoas? Porque mais que os resultados, os processos transformam as pessoas. E são as pessoas que fazem as relações e as estruturas. Escrever ideias individuais, os post-its hoje, mas cada um tem uma maneira própria de ser e de pensar, e essa ideia é muito válida. Partilhar as ideias de grupo e conseguirmos criar consensos e dissensos. Escrever conclusões e percebermos, aqui estamos de acordo,
aqui divergimos, mas é muito bom não termos ideias iguais, todos diferentes, todos diferentes. E então fazer sínteses, fazer relatórios, divulgar, passar para outros. Estamos então a falar de fóruns, de assembleias, como hoje estamos aqui num fórum, e só dizer-vos então que nestes encontros todos nós levam uma semente para plantar a participação lá para onde vamos, conhecendo referenciais teóricos, princípios éticos que respeitamos, instrumentos de trabalho e esta parceria tão útil entre profissionais e não profissionais. Estamos a falar-vos de uma dimensão humana que está para lá do aqui e do agora. Ela também é cósmica. E quando nos falam das neurociências, não nos falam só do cérebro, falam-nos de uma realidade. Nós somos construídos do mesmo material que as estrelas, os cometas e os planetas. Temos todos o mesmo início. Podem chamar Big Bang, podem chamar Criador, Criatura e Arte, o que quiserem. Nós temos todos a mesma origem. E quando as senhoras, ontem, as colegas do Fazer Agora, falavam das estrelas, sim, é verdade que nós somos como as estrelas. E é essa força que a arte consegue superar. É essa força que, ao trabalhar com outros, nós descobrimos que também a temos. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Vou só Isabel pedir à Freitas Sandra Vieira. para tirar isto daqui. Sim, Sandra, por favor, já ajuda. Muito obrigada, doutora Isabel. Eu chego ao fim deste painel. Ufa! Ufa pelo trabalho, de facto, que há pela frente e pela urgência de nos redesenharmos, de nos repensarmos e buscar as palavras que dizia, não é? O sentimento que chegamos até aqui, porventura teremos uma boa prática, mas estamos a começar e estamos a ficar agora em condições de arrancar, ou ainda não. Ou ainda não. Temos muitos desafios em termos do trabalho, de facto, esta questão do trabalho para as pessoas, com as pessoas, das pessoas, faz toda a diferença e é assim que faz sentido, considerando todos e cada um como um cidadão. Aliás, eu tenho alguma resistência em termos de serviço, em considerar utentes, clientes, os regulamentos têm o cidadão, ou a cidadã, porque é isso que nós somos, plenos direitos a serem cumpridos e respeitados. Esta questão da participação nem sempre é encarada. O que é isto da participação, a que ponto ela chega? Eu costumo e até vou convidar os presentes a colocar em questão, e enquanto pensam na questão, eu vou buscar um excerto do Raul Solnado, que eu gosto muito. Ele tinha aqueles momentos de piada, aqueles sketches, e havia um em que ele dizia, isto a propósito da participação, o que é participação? Somos ouvidos ou não somos ouvidos? Ele dizia qualquer coisa do género: o meu pai, que era um homem que não impunha a sua vontade a ninguém, um dia disse-me: meu filho, quer tu queiras, quer não queiras, vais ser bombeiro voluntário. Ainda por cima voluntário. E de facto, o que é isto, a participação? Estaremos nós a ver as pessoas a participarem efetivamente, ou há aqui outro tipo de discussão? E com isto passava a palavra ao auditório para colocarem alguma questão que pretendam aos nossos oradores, neste caso às nossas oradoras. Ali em cima, eu vou fazer chegar... Tem aí? Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas vocês. Obrigado pelas falas. E, bom, na verdade, eu vou colocar como uma questão, mas é mais um comentário, no sentido de ouvir as falas e no entendimento, agora no final, a Gabriela comentou, né, que há uma urgência, né, do redesenho, e penso sobre a questão dessa democracia que é constante, né, é uma luta constante que não é nada garantido,
né? Não existe uma garantia de que estamos numa democracia. Eu falo da própria história do Brasil, o que a gente acabou de viver, né? Nas últimas semanas, nos últimos 4 anos, o horror que a gente viveu e que não está nada garantido enquanto processo democrático e que, de fato, a gente agora está redesenhando e reescrevendo a nossa história de uma forma possível, né? Felizmente. E então, queria ouvir de vocês, em algum sentido, sobre essa questão da constância do que é esse processo democrático, quando a gente fala de que não, quando eu coloco para vocês que não é garantido, né? Que é algo que é cotidiano, né? E de luta eu falo de luta mesmo, no sentido de luta como quase um trabalho, né? Enfim, eu quero Muito obrigada. O nome, por favor? Sou Cadu. Cadu. Quem responde? Começamos por aqui. Eu não posso deixar de não concordar com o que diz, não é? A verdade é isso mesmo. Estes processos estão sempre processos em construção e nós temos visto no mundo inteiro vários exemplos do que estas conquistas, apesar de estarem muito retratadas em grandes tratados internacionais, depois nunca são de facto consistentes. E há muita inconsistência em termos daquilo que está instituído e há mudanças radicais que podem acontecer em determinada altura, que a meu ver também resultam da falta de confiança também nas instituições e da falta de confiança no poder político. E por isso esta história de trabalharmos constantemente e os movimentos participativos são fundamentais para garantirmos também uma sociedade democrática e a garantia destes direitos e destes valores e destes princípios que a democracia defende. E, portanto, este é um trabalho em construção. Na minha opinião, eu acho que enquanto país, enquanto sociedade, agora estou a falar de Portugal, e a doutora Isabel trouxe para esta conversa o tema da participação de uma forma muitíssimo interessante e com muitas... Ela própria trouxe muita consulta que ela fez e muita investigação, muitos autores que têm estudado muito esta teoria das capabilities e da participação e das capacidades, trouxe para esta agenda e é absolutamente fundamental, porque na teoria todos nós já estamos muito cansados de falar de trabalho de rede, de participação, todos nós sabemos que é por aqui, mas depois isto custa como tudo fazer isto e implicar e custa interiorizar nas nossas práticas, no cotidiano, enquanto cidadãos e enquanto profissionais. Temos uma enorme dificuldade e nem sempre estamos disponíveis também para essa participação. Mas há de facto ganhos. Esses processos são lentos, são difíceis, são morosos, são muito turbulentos, mas são sempre aqueles que trazem maiores resultados. E de facto, e agora falo um pouco pela experiência que também tenho, pelo trabalho na Rede Europeia Antipobreza, onde trabalhei quase 3 décadas, e isso estava no ADN desta organização, na tentativa de uma mudança de uma cultura participativa, da importância de que as pessoas que estão e vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, mais do que serem ouvidas, tenham de facto capacidade de participar em processos de desenho, até de políticas. E essa é uma dimensão que estamos muito aquém de ter conquistado. Apesar de muito trabalho da instituição na qual trabalhei e da qual ainda faço parte, na verdade, estão lá 3 décadas quase do meu trabalho, há muito trabalho ainda para desenvolver nesta dimensão da capacitação, do investimento na participação e da forma como olhamos o outro. E a doutora Isabel trouxe essas questões para cima da mesa. Porque, na verdade, todos nós somos uma estrela, todos nós temos capacidades, todos nós temos energia, todos nós temos, portanto, se não o fizermos, estamos a desaproveitar-nos enquanto sociedade e estamos a criar espaço para que, do ponto de vista do poder político, possam surgir orientações muito difíceis que põem em causa a democracia. Portanto, a dimensão da participação tem que ser muito valorizada e nós, enquanto sociedade, temos que rever os nossos próprios processos de trabalho, de forma a que esta dimensão da participação seja, de facto, encarada como um processo. A doutora Isabel falava e eu anotei a dimensão de que
Nem sempre os resultados são realmente a principal conquista, mas sim a forma como lá chegamos e o processo e a forma como trabalhamos. E essa, de facto, vai ser a dimensão mais significativa no futuro do governo e da governação do país e das sociedades. Eu acredito puramente que a participação tem que estar no ADN das políticas públicas. Obrigada. Alguma... Só agradecer a questão, a análise, o comentário, eu não podia estar mais de acordo, mas portanto, e sem repetir a doutora Sandra, também estava ouvindo, estava a pensar também alto e partilho agora convosco, poderá haver democracia se não houver paz, por exemplo, ou há democracia sem paz. E vemos, por exemplo, como estava a dizer, esta conquista, trabalho diário da democracia, e reportando-me, estava a pensar à realidade portuguesa. Temos agora mais um ano só em Portugal de vivência em liberdade do que ditadura, mas muitas vezes pensamos o mesmo, ou seja, as liberdades, as garantias, os direitos. Está tudo assumido, conquistado e de uma vez para sempre, e estamos inclusive aqui com uma população que viveu os tempos da ditadura, sabem isso melhor que eu, mas nada está garantido, que me levava para uma outra questão, a questão, por exemplo, da paz, mas que olhamos para o que está a acontecer na Ucrânia, no norte de Moçambique, a Itália, a Turquia versus Síria, ou seja, tudo tão instável, estes tempos de incerteza, que me faz pensar também numa outra questão a refletir. E Portugal, por exemplo, ratificou e bem, foi dos primeiros países a Declaração dos Direitos Humanos, que em termos históricos vem ali logo a seguir a uma Segunda Guerra Mundial, e não vai assim há tantos anos, mas a fragilidade dos próprios direitos humanos. Ratificamos a Declaração dos Direitos Humanos, se formos para os direitos das crianças e uma convenção que tem 33 anos, mas são direitos que temos que lutar por eles, cada um na sua área de responsabilidade, todos os dias. Nada está garantido, muito menos nestes tempos de incerteza que vivemos hoje, e portanto é algo que nos cabe a todos na sua área de responsabilidade, a todos mesmo, não é só à Câmara Municipal, nas suas políticas e à ação diária, às instituições. Foi muito bem dito aqui também pela doutora Isabel, a cada um de nós, começando nas nossas próprias casas, mas não podia estar mais de acordo. Obrigada. Obrigada pela sua intervenção, pelo seu comentário. A democracia está mesmo em perigo, e o pior perigo é que o sistema vence sempre. Quando nós criamos uma coisa nova, estou a falar de sistema como modo de produção capitalista, de capitalismo financeiro, alicerçado no lucro, na especulação, na exploração, o sistema agarra nas nossas palavras, põe-lhe uma roupinha nova e já está a vender o Dia das Bruxas e o Pai Natal. E não era isso que nós queríamos, não era nada disso. Então, de facto, ela começa nestas pequenas rodas de proximidade, na escola, em casa, no local de trabalho, nas associações. E houve aqui, nós não falámos de associativismo, que é tão importante para a participação, e tem havido um acréscimo enorme de associações de base local em Portugal. E a Federação de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto mostra-nos isso. Eles têm um estudo agora com o registro das associações de economia social e solidária, e vocês vejam o grupo musical, a banda filarmónica, o rancho folclórico, eles passaram as crises todas. Foi a sua identidade com valores, foi a sua forma de proximidade, confiança, vizinhança, solidariedade, que lhes permitiu sobreviver. E aquilo que hoje corremos o risco é quando queremos levar as lógicas do mercado para as organizações de economia social e solidária. Nós não queremos essa lógica, e quando se fala de avaliação, esse é o perigo. Avaliar o quê, para quem e como? Quem é que escolheu os indicadores? Quem é que disse que era isso que queríamos avaliar? Vamos avaliar o produto porque o espetáculo correu bem? Há relatórios tão lindos, passado 2 anos vamos lá, está tudo fechado. Opa, onde é que está? Opa, o projeto acabou, já não há verbas. Então, o que é que ficou com as pessoas? O que é que as pessoas querem mesmo fazer? Como é que nós conseguimos olhar para a porta do lado?
Nós hoje passamos na rua, vemos uma pessoa caída. Aconteceu agora, quando estivemos em Braga, dia 17 de outubro, uma colega nossa caiu no comboio, quando ia a correr para o comboio, e ninguém a levantou do chão. A senhora ia só a correr e tropeçou. E depois estava connosco a pôr gelo no joelho, mas a nossa indiferença hoje é tão grande, e é disso que temos que falar. É da nossa consciência do outro e do lugar do humano. Ver em cada pessoa a humanidade. E estarmos juntos e estarmos próximos. Mas isto implica compromisso, implica acordo, implica, de facto, a consciencialização daquilo que estamos todos a fazer e do que queremos fazer em conjunto. A democracia está mesmo em grande risco. Muito obrigada. Com esta preocupação sem tamanho, vamos para o final, vamos este compromisso. Eu tenho aqui um outro. Tenho aqui uma sugestão. Há mais uma questão? Por favor, pedia só que fosse breve. Estamos a chegar, já ultrapassamos o tempo. Mas faça, por favor, o nome. Desligado. Não conseguem me ouvir, Já ok. está. Então está, isto é mútuo, pronto, porque alguém também à frente disse, não, tem que falar mesmo, pronto. Obrigada, antes de mais, desde ontem, neste turbilhar. Esta inquietação, este desassossegar, que eu queria, pronto, agradecer a toda a gente, desde mais de estar aqui. É um privilégio, porque represento aqui, talvez, o interventor, o trabalhador social, a pessoa. E neste sentido, eu queria, já que estamos aqui numa carta de compromissos, e isto é unânime, por que não convidar a professora Isabel, não é, professora Isabel Vieira, a fazer parte do plano de estratégico nacional. Esta prática que talvez, não é, a macroestrutura precise. Isto é uma sugestão também de quem está no terreno. Isto era uma dica relativamente a estruturar de quem está no dia-a-dia. Outra dica seria, por que não, quem organizou este evento fantástico, é uma PSS, certo? Certo. Por que não colocar as IPSS a dialogar sobre o trabalho, as dificuldades com esta faixa etária que diariamente, de acordo com a vereadora, parabéns por este plano estratégico, que é preciso arranjar ajudas técnicas, que temos que nos submeter a projetos para termos ajudas técnicas para a mobilidade. Estamos a falar de um simples andarilho. Estas IPSS que diariamente estão com estas dificuldades, já para não falarmos da ação social, da RSIs e pronto. Por que não de ele pôr as IPSS a dialogar? Era outra dica. E terminava, para não me alongar, tenho receio, certamente como os colegas que estão aqui, somos todos colegas, somos todos cidadãos, que ser trabalhador social, interventor social ou trabalhador formal nas IPSS ou nos projetos, podem correr o risco de extinção. Pegando aqui na intervenção de ontem, com o professor Nadir, sim? Inácio, talvez? Inácio, sim, ou de ontem de manhã, que foi assim, que trouxe uma imagem negra do trabalhador social. Sim, chocou, claro que choca, mas é o que nós, por vezes, eu falo em meu nome, é utopia, porque é uma utopia concretizável, certo? Quando aqui no Brasil. É a utopia que por vezes nos motiva. Portanto, contratação, salários baixos, precariedade, nestes trabalhadores sociais, de quem cuida, de quem tem as suas famílias, que tem horários rotativos e que tem realmente outros modelos, dizia a professora, a vereadora, outros modelos de atuação nas EPSS. É outra dica. Pronto. E outra dica, para terminar, educação, jovens, crianças, cidadania. O que estamos a fazer com a educação? Eu também sou mãe da Escola da Ponte, portanto eu tenho para mim a publicidade, fico assim muito... E também... ok. Pronto, eu sou a mãe do Júlio, já saiu há uns anos. Ok, pronto, que neste momento, pronto,
já está lá por Lisboa, a professora Isabel. Pronto, e esta Escola da Ponte que luta diariamente, nas associações de pais, fazemos todos parte desta associação de pais, que luta pela esta estabilidade dos professores, que luta diariamente para ter a sua voz, que tenha assembleia todos os 15 em 15 dias, mas a instabilidade dos professores não lhes permite. Portanto, são apenas algumas dicas. Qual era o nome, desculpe lá? Eu, Sim? o nome assim, O seu eu nome, sou por favor. Eufémia, Eufémia. Muito bem. para dar aqui voz ao 25 Obrigada. de Abril da democracia. Pronto, é só um Obrigada. comentário. Tem muitas questões pertinentes. Daria mais um dia de trabalho, cada uma dessas questões que falou, inclusive a questão dos técnicos da área social, porque quem trabalha com pessoas são pessoas, e dá uma longa discussão, para além da questão da formação, da capacitação, de facto, qual é a situação dos técnicos da ação social atualmente no nosso país, nas IPSS, e como é que é o financiamento. De facto, isto dá aqui e também diz bem, nós hoje estamos aqui com o objetivo de nos encontrarmos e falarmos, mas temos de nos encontrar muito mais e falarmos muito mais e de muitos mais temas. Também é certo que viemos da pandemia, a pandemia nos coartou de alguns contactos e formas de fazer e estar presente e discutir certas coisas, e temos de facto de o fazer mais. Eu vou só vou pedir 30 segundos, não mais, para nós podermos concluir. Bem, na verdade, Estamos muito rapidamente, eu acho que todos os recados me serviram, me caíram todos, portanto não foi só da doutora Isabel ser convidada, porque eu tinha muito gosto, fica desde já aqui convidada para esse facto, mas todos os outros também me dirigiram, porque a estratégia passa por aquilo tudo que disse, não é? Passa pelo reforçar, capacitar os interventores sociais, as entidades de economia social, passa pelo investimento na educação, o investimento também nos professores. Portanto, ela percorre todas as áreas que abordou. Só uma nota muito informativa, a estratégia tem agora que elaborar um plano de ação, tem 6 meses para fazer o plano de ação, e estão previstas na resolução do Conselho de Ministros, estão previstas 3 estruturas para, no fundo, elaborarem este plano de ação. A primeira estrutura é uma comissão interministerial de alto nível que envolve 6 ministros, portanto é uma reunião de 6 ministros que deverá ser feita trimestralmente para fazer um balanço daquilo que é a execução da própria estratégia. Depois tem também uma comissão técnica de acompanhamento. Essa comissão técnica de acompanhamento também prevê o envolvimento de todas as áreas governativas, representantes de todas as áreas governativas, de todos os órgãos e serviços que estão responsáveis pelas medidas específicas que estão na própria estratégia, e também prevê 3 peritos de reconhecido mérito que serão convidados para integrar a Comissão Técnica de Acompanhamento do plano de ação da própria estratégia. Para além disso, tem ainda um fórum consultivo. Esse fórum consultivo é constituído por representantes das entidades públicas e privadas, do setor da economia social e solidária, das instituições recreativas. Portanto, há um grande universo de entidades que poderão e deverão ser convidadas para integrar o fórum consultivo, incluindo os próprios cidadãos em situação de pobreza, que é para eles que de facto existe esta estratégia nacional. Portanto, há de facto já estruturas montadas, tenho eu agora a força, a resiliência, a coragem, a habilidade e os conhecimentos para fazer as coisas bem feitas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos terminar. E, de facto, eu vou reforçar ali, enquanto técnica da área social, de facto, que considerem esta questão. O trabalhador da área social, para trabalhar com pobres, não tem que ser pobre. Esta é uma frase um bocado pesada, mas, de facto, com a situação atual do país, começam-se a ver algumas situações deste género, e é importante também pensá-lo. Agradeço a intervenção do público, as 2 intervenções que tivemos. Agradeço a participação das 3 oradoras, que me deram imenso privilégio e a honra de me inquietar e de me ensinar tanto neste momento. Deixo aqui, a doutora Paula lançou um desafio, que era, enquanto falavam, a doutora Paula dizia que era muito interessante poder haver uma espécie, passo a citar, uma espécie de atas, publicação, acerca do que foi apresentado aqui, ou está a ser aqui apresentado no seminário, atendendo à riqueza do mesmo. Ficamos aqui com esse desafio e com essa vontade também de poder dar seguimento.
Ótimo. Com o apoio do município, só estamos dizer, desculpa, comprometidos. Gabriela, que o seminário está a ser gravado, o áudio ali pelo João, o vídeo pelo João Sim. e áudio, e depois iremos pedir autorização a todos do A poder todos os justamente oradores, está publicá-lo, facilitado. porque efetivamente há muita informação interessante a divulgar a ser- e a partir da qual Muito se possa obrigada. refletir. Muito obrigada. Vamos aproveitar para avançar. Já temos o apoio, portanto, há aqui um novo compromisso a surgir neste primeiro painel da manhã. Teremos um segundo daqui a pouco. Vamos fazer um coffee break. Peço que não ultrapassem 10, 15 minutos, porque depois teremos que lugar para as práticas culturais e artísticas de inclusão na intervenção social, complementaridades. Até já.